Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel. Daniel, capítulo 6. Quantos acharam? Diga amém. Quantos acharam? Diga amém. Estão procurando ainda? E quantos aqui trouxeram a sua Bíblia de papel? Está aí? Nós estamos com um propósito de todo domingo trazer a nossa Bíblia de papel. E por que isso é importante, pastor? Para que a gente consiga se concentrar na hora da mensagem. Amém? Que às vezes entra uma mensagem no WhatsApp, aí às vezes a gente vê ali as redes sociais e acaba perdendo o objetivo que recebemos da palavra do Senhor. Amém? Vocês estão muito calados hoje, hein? Ontem, nós tivemos a conferência de missões lá na igreja, na nossa sede. Foi um tempo muito poderoso. Foram pastores que têm sido relevantes em termos de missão. E é interessante porque toda vez que a gente pensa sobre missão, a gente naturalmente pensa em ser enviado para algum lugar, sim ou não? A gente fala, não, eu vou ser missionário, que eu vou não sei aonde, eu vou não sei para onde, eu tenho que ir para algum lugar. E a gente se esquece que às vezes a missão que a gente tem é dentro da nossa própria casa. Você sabia disso? Às vezes a gente pensa sobre ser enviado, a gente pensa sobre fazer tantas coisas e se esquece que o nosso campo missionário é dentro da nossa própria casa. Para aqueles familiares, para aqueles amigos, para aquelas pessoas que estão ao nosso redor e ainda não conhecem a Cristo. É óbvio que, se nós não formos enviados também, quem é que vai pregar o Evangelho? Nós sabemos da importância do envio e é fundamental, mas nós precisamos também entender que o nosso chamado, ele não é para o futuro. Ele começa agora. Não, quando eu for enviado para a África, ou para qualquer outro lugar, aí eu vou começar a exercer o meu chamado missionário. Não, seu chamado missionário precisa começar hoje e agora. Amém? E eu quero compartilhar com vocês a palavra de Deus, segundo está escrito no livro de Daniel, em específico o capítulo 6. Mas antes eu quero contar um pouquinho sobre a história de Daniel. Antes do momento dele ter sido jogado na cova dos leões, que é o texto que nós vamos ler nessa manhã, Daniel, ele foi levado cativo, prisioneiro, para a Babilônia. E aí, o rei da Babilônia disse: eu quero que você escolha homens que sejam sem defeito, homens que sejam cultos, homens que sejam inteligentes, homens que sejam de boa aparência, porque nós vamos ensiná-los. Nós vamos ensinar a nossa língua, nós vamos ensinar as nossas tradições, nós vamos mudar o nome deles, para que eles estejam dentro daquilo que nós vivemos aqui na Babilônia. Então Daniel, ele foi levado até a Babilônia, para ele ser transformado em tudo aquilo que ele acreditava, em tudo aquilo que ele era, em tudo aquilo que ele fazia.
E aí, logo no primeiro capítulo, dizem da mesma comida do rei. Só que essa comida era uma comida que era consagrada, era uma comida que era oferecida a outros deuses. E o texto, ainda no capítulo 1, vai dizer que Daniel decide não se tornar impuro. E ele decide permanecer fiel àquilo que ele tinha aprendido. Esse ainda não é a mensagem em si, mas é interessante a gente já perceber que Daniel toma uma decisão que contraria um rei. E a gente aprende aqui que às vezes a gente fala assim: eu estou agindo assim porque eu não tenho opção. Você concorda para mim que para dizer não para um rei era muito mais difícil do que a gente dizer não para um amigo, para um colega de trabalho, para alguém que está direcionando a gente a fazer algo que não agrada a Deus? Você concorda comigo? Você concorda que o nível de abnegação de Daniel foi muito maior do que aquilo que a gente precisa abnegar hoje? E por que isso? Porque Daniel sabia o Deus que ele servia. Então, quando a gente fala sobre viver uma vida com Deus, a gente precisa primeiro conhecer o Deus que nós servimos. Porque senão nós nos deixamos enganar por qualquer coisa que é nos apresentada. E Daniel pede para o responsável, para o chefe dos oficiais, e fala assim: me alimente com outros alimentos. Eu quero me alimentar de produtos da terra. E hoje é muito conhecido o jejum de Daniel, em que a gente come legume, a gente come verdura, que ele se abstém da carne. E ele diz: se passarem 10 dias e nós estivermos fracos, a gente revê isso aí. E passado 10 dias, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego estavam ainda mais inteligentes e mais fortes do que aqueles que comeram da comida do rei. E aí o rei Nabucodonosor, que é o rei da Babilônia, ele tem um sonho, isso no capítulo 2, e ele não sabe o significado desse sonho. E todo mundo foi chamado para desvendar esse sonho. E aí nenhum homem conseguiu desvendar. E Daniel foi um homem que conseguiu desvendar o sonho de Nabucodonosor. A medida da fidelidade que nós temos ao Senhor é a mesma proporção que Ele se revela a nós. Aquilo que parece que naturalmente ninguém é capaz de fazer quando caminhamos com o Senhor, Ele é capaz de fazer. E o texto vai seguindo, os capítulos vão seguindo, e Daniel novamente interpreta um sonho do rei. E aí nós chegamos no capítulo 6, que é o que eu quero falar com vocês essa manhã. Vamos ler o texto melhor. Nós vamos ler todo o capítulo 6. Então, Daniel, capítulo 6, verso 1 diz: Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governarem todo o reino. E colocou 3 supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel. Os sátrapas tinham que prestar contas a eles, para que o rei não sofresse nenhum aperto. Ora,
Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por suas grandes qualidades, que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Diante disso, os supervisores e os sátrapas procuraram motivos para acusar Daniel em sua administração governamental. Preste atenção no que diz. Mas nada conseguiram. Não puderam achar nele falta alguma, pois ele era fiel. Não era desonesto nem negligente. Finalmente, esses homens disseram: jamais encontraremos algum motivo para acusar esse Daniel, a menos que seja algo relacionado com a lei do Deus dele. E assim os supervisores e os sátrapas de comum acordo foram falar com o rei. Ó rei Dario, vive para sempre. Todos os supervisores reais, os prefeitos, os sátrapas, os conselheiros e os governadores concordaram em que o rei deve emitir um decreto ordenando que todo aquele que orar a qualquer deus ou qualquer homem nos próximos 30 dias, exceto a ti, ó rei, seja atirado na cova dos leões. Agora, ó rei, emite o decreto e assina-o para que não seja alterado conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. E o rei Dario assinou o decreto. Quando Daniel soube que o decreto tinha sido publicado, foi para casa, para o seu quarto, no andar de cima, onde as janelas davam para Jerusalém, e ali fez o que costumava fazer. 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava, agradecendo ao seu Deus. Então aqueles homens foram investigar e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda a Deus, e foram logo falar com o rei acerca do decreto real. Tu não publicaste um decreto ordenando que nestes 30 dias, todo aquele que fizer algum pedido a qualquer deus ou a qualquer homem, exceto a ti, ó rei, será lançado na cova dos leões? O rei respondeu: o decreto está em vigor, conforme a lei dos medos e dos persas, que não pode ser revogada. Então disseram ao rei: Daniel, um dos exilados de Judá, não te dá ouvidos, ó rei, nem ao decreto que assinaste. Ele continua orando 3 vezes por dia. Quando o rei ouviu isso, ficou muito contrariado e decidiu salvar Daniel. Até o pôr do sol fez o possível para livrá-lo. Mas os homens lhe disseram: lembra-te, ó rei, de que, segundo a lei dos medos e dos persas, nenhum decreto ou edito por rei pode ser modificado. Então o rei deu ordens, e eles trouxeram Daniel e o jogaram na cova dos leões. O rei, porém, disse a Daniel que o seu Deus, a quem você serve continuamente, o livre. Taparam a cova com uma pedra, e o rei a selou com o seu anel selo e com os anéis de seus nobres, para que a decisão sobre Daniel não se modificasse. Tendo voltado ao palácio, o rei passou a noite sem comer e não aceitou nenhum divertimento em sua presença. Além disso, não conseguiu dormir. Logo ao alvorecer, o rei se levantou e correu à cova dos leões. Quando ia se aproximando da cova, chamou Daniel com voz que revelava aflição: Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve continuamente, pode livrá-lo dos leões? Daniel respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo, que fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal algum, pois fui considerado inocente à vista de Deus. Também contra ti não cometi mal algum, ó rei. O rei muito se alegrou e ordenou que tirassem Daniel da cova.
Quando o tiraram da cova, viram que não havia nele nenhum ferimento, pois ele tinha confiado no seu Deus. E por ordem do rei, os homens que tinham acusado Daniel foram lançados na cova dos leões, junto com as suas mulheres e seus filhos. E antes de chegarem ao fundo, os leões os atacaram e despedaçaram todos os seus ossos. Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Assim, Daniel prosperou durante os reinados de Dario e de Ciro, o persa. Vamos orar? Santo Deus, nós clamamos para que o Senhor nos ilumine nessa manhã. Nós queremos, Pai, receber da Tua palavra que traz cura, Tua palavra que transforma. E desejamos ser transformados pelo Senhor nessa manhã. Esse é o nosso clamor, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Quantos aqui já ouviram que Deus pode mudar decretos? E às vezes a gente até declara, dizendo: o Senhor pode mudar decretos. O Senhor pode mudar esse decreto, o Senhor pode mudar essa sentença, o Senhor pode mudar aquilo que eu estou vivendo. O nosso problema é que a gente se apega à promessa, a gente se apega à convicção de que Deus pode mudar decretos, mas a gente se esquece que decretos são mudados para aqueles que estão fiéis diante do Senhor. Decretos são mudados para aqueles que decidem caminhar com o Senhor de forma íntegra, de forma completa. Não adianta nós orarmos e pedirmos a Deus para que Ele mude decretos. Eu preciso te dizer que nós podemos ser fiéis, mas ainda assim o Senhor não mudará um diagnóstico que nós estamos passando. Amém? Nós cremos que Deus tem total domínio e autoridade para fazer. Por que eu estou falando isso? Porque a gente pode ver às vezes alguém que você fala: essa pessoa é tão fiel, essa pessoa é tão correta diante de Deus, essa pessoa não tem feito nada de mal, por que que ela está passando por essa situação? Por que que o Senhor não muda aquilo que ela está enfrentando? Porque Deus é Deus. Existe aquilo que cabe a mim e a você fazermos, mas existem coisas que cabem somente a Deus. Eu costumo brincar que aquilo que eu não entendo, eu anoto. E se eu tiver a oportunidade no céu, e eu acho que eu não vou nem querer saber, mas caso eu queira e me lembre, eu tenho o meu caderninho de coisas que eu vou perguntar para Deus e dizer: Deus, por que isso? Por que aquilo? Por que tal situação aconteceu? Mas eu creio também que quando eu chegar no céu, e eu creio que eu irei para o céu, nada do que ficou aqui na terra vai me importar, somente o desejo de adorá-lo. Mas como ainda não cheguei nesse nível de maturidade, eu ainda anoto aquilo que eu não entendo. Mas eu quero, nessa manhã, chamar a atenção para você, chamar a sua atenção para 6 atitudes de Daniel que demonstraram a fidelidade e resultaram na mudança de decreto que ele precisava. A primeira dessas coisas vai falar a respeito de sermos excelentes naquilo que fazemos.
Às vezes nós queremos mudar uma situação do nosso trabalho, às vezes nós queremos mudar uma situação dentro da nossa casa, mas nós não somos excelentes ao ponto de que qualquer coisa seja mudada através das nossas atitudes. Às vezes nós queremos a melhor esposa, o melhor marido, nós queremos os melhores filhos, mas nós não somos excelentes para exigir que as coisas sejam mudadas. Como nós podemos desejar viver coisas excelentes se nós não somos excelentes? Como nós podemos exigir de alguém ser excelente se nós não somos excelentes? Daniel, no texto, no livro de Daniel, que nós acabamos de ler, vai dizer que Daniel se destacava. Está sendo perseguido do trabalho, está passando por alguma dificuldade, seja excelente. Se destaque naquilo que você está fazendo. Você não foi chamado para ser igual a todo mundo, dizia minha mãe, você não é todo mundo. Principalmente quando caminhamos com Deus, nós fomos chamados para ser excelentes. Para nós nos destacarmos em tudo aquilo que fazemos. Então, nessa manhã, a primeira reflexão que precisamos fazer é se temos sido excelentes naquilo que temos feito. Porque se nós somos fiéis ao Senhor, se nós desejamos caminhar com o Senhor, nós precisamos exercer o melhor que podemos fazer. Porque quando somos excelentes, o Senhor nos destaca. O Senhor nos coloca em posições que jamais pensamos que estaríamos. Talvez a promoção que você tanto esperava, ela não veio porque talvez você não esteja sendo ainda excelente naquilo que você tem feito. Talvez você tenha murmurado demais, reclamado demais daquilo que você não recebeu. E está esquecendo de honrar ao Senhor por aquilo que você já tem. Por aquilo que o Senhor já te entregou. Pelos milagres que você já viveu. Por aquilo que o Senhor já operou na sua vida. Agora, uma outra coisa que o texto vai dizer. Quando nós somos excelentes no Senhor, nós enfrentamos batalhas. Só que nós precisamos entender que é o Senhor que luta as nossas batalhas. O texto que a gente acabou de ler vai dizer que assim que um decreto foi emitido dizendo que eles não poderiam adorar outros deuses, Daniel foi reclamar? Não. Daniel foi fazer aquilo que ele já fazia, fechar a porta dele, ir para o quarto e adorar o Senhor. Se você está sofrendo alguma perseguição, se você está sofrendo qualquer levante contra você, ei, pare de se justificar e comece a buscar ao Senhor, que Ele te justifique. Que Ele justifique aquilo que você faz, que Ele justifique aquilo que você fala, que Ele justifique aquilo que você está vivendo. Porque quanto mais falamos, menos fazemos. E precisamos, como a gente falou, não só fazer, mas gerar. Mas nós precisamos nos calar. Eu tenho pregado sobre isso alguns domingos. Toda mensagem eu coloco um ponto. Ei, vamos falar menos. Vamos falar menos, porque é o Senhor que nos justifica. Tem um outro ponto interessante sobre o texto, que esse me pegou muito. Esse me chamou muita atenção, eu não vou falar me pegou, porque
está transmitindo ficar feio, né? Esse chamou a minha atenção. É quando o texto diz que só havia uma única forma de armarem uma cilada para Daniel. E a única forma era tentarem contra o Deus de Daniel. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Será que a única cilada que podem armar para vocês é por conta do nome do Senhor? Ou será que você tem caído em qualquer cilada que tenha armado, que as pessoas tenham armado contra você? Eu fiquei pensando nesse texto desde a vigília que nós tivemos no final do mês passado. Foi quando o Senhor me deu essa palavra. Eu falei: Senhor, será que a única coisa que podem me acusar é algo relacionado ao teu nome? Ou será que podem me acusar de qualquer coisa que eu tenha feito de errado? A gente precisa perceber se a vida que temos levado tem sido uma vida que evidencia a Cristo, ou se tem sido uma vida que evidencia somente os desejos da nossa carne. Um outro ponto que merece destaque no texto que lemos é que o Senhor pode mudar decretos, independente do diagnóstico da palavra que foi falada. Não existe impossível para Deus. Podem fazer o que for, podem tentar o que for, podem declarar qualquer palavra, nada é impossível para Deus. Talvez você esteja numa posição hoje em que o cenário não é favorável, em que o que você está passando e enfrentando não é algo bom e você não está vendo solução. Ainda assim, não deixe de ser fiel ao Senhor. Não deixe de adorar ao Senhor. Não deixe de buscar a face dEle, porque é somente Ele que pode mudar qualquer coisa que você esteja vivendo. É somente o Senhor que pode mudar qualquer decreto que foi liberado. Às vezes, você não está vivendo ainda aquilo que você esperava. Talvez você não esteja vivendo ainda aquilo que você sonhava, aquilo que o Senhor te deu como palavra, como direção, mas eu preciso te dizer, se comporte como se já estivesse vivendo o cumprimento da promessa de Deus. E eu não estou falando aqui para você viver diferente daquilo que você tem que viver, não. Mas eu estou dizendo para no seu coração, você crer que Deus é capaz de mudar qualquer situação. O Senhor é capaz de abrir portas. O Senhor é capaz de mudar cenários. O Senhor é capaz de movimentar algo. Só por você. Pastor, você está dizendo então que eu sou o centro do mundo? Claro que não, sou doido. Mas eu estou dizendo que é a palavra de Deus e o Senhor não mente. Se você for fiel ao Senhor, se você andar com a sua vida certa diante de Deus, assim como Daniel viveu, nós nos posicionamos no lugar certo para viver o milagre. Nós nos colocamos na direção certa para experimentar daquilo que só o Senhor é capaz de fazer, que só Ele tem poder de fazer. Uma outra coisa que esse texto nos ensina é que quando decretos são emitidos contra nós,
é que a operação do Senhor não vai ser no natural. Não vai ser no natural. O rei foi induzido a emitir um decreto. Um decreto que não tinha revogação. Não podia ser anulado, não podia ser desfeito. E você pode estar numa situação, você pode estar enfrentando algo essa manhã, em que você acha que não tem solução. Você acha que não tem saída, você acha que não dá para ser diferente, você acha que chegou o seu fim. Não confie no natural, mas olhe para o sobrenatural de Deus. Ainda que você seja lançado na cova dos leões, o Senhor é capaz de te livrar, mesmo do meio do fogo. Mesmo no meio dos leões tentando te atacar, o Senhor é capaz de te livrar. Você crê nisso? Amém? Você crê nisso? Nosso Deus muda decretos. Nosso Deus muda diagnósticos. O nosso Deus opera a cura. O nosso Deus opera a transformação. Não deixe que os decretos, não deixe que os diagnósticos, não deixe que as situações impeçam você de ser excelente. Não deixe que as lutas, as dificuldades que você está enfrentando hoje, impeça você de adorar a Deus. Sabe uma coisa? Às vezes a gente, quando está passando por ataques, quando nós estamos passando por situações difíceis, às vezes ela vem sobre nós, porque nós não estamos dispostos a abrir mão. Existem pessoas que sofrem relacionamentos, e nitidamente relacionamentos que não estão saudáveis, mas não está disposto a abrir mão. E o não estar disposto a abrir mão, às vezes nos leva a sofrer muito mais do que se nós ouvirmos a direção de Deus e seguir aquilo que Ele está falando. Eu estou falando isso porque os ataques que nós sofremos, eles vêm nas fragilidades da nossa alma. Ele vem nas dificuldades que enfrentamos. Vem nas nossas limitações. Vem nas nossas falhas. É o famoso calcanhar de Aquiles, pedra no sapato. E o único lugar que nós conseguimos vencer é nos pés do Senhor. O único lugar em que nós conseguimos vencer com os ataques é o momento em que nós estamos dispostos a abrir mão. Talvez os ataques que você tenha sofrido é porque você ainda está no tempo da desobediência do Senhor. O Senhor já mandou você abrir mão há muito tempo. Ou talvez o Senhor já mandou você reconciliar há muito tempo e você está desobedecendo ao Senhor. Por isso os ataques vão chegando, por isso as lutas vão acontecendo. Esteja disposto a abrir tudo em nome do Senhor. Esteja disposto a conhecer a vontade de Deus e a viver de acordo com ela. Como eu disse, o Senhor não opera no natural. Porque operando no natural,
o nome do Senhor não é glorificado. Quantos aqui já não conseguiram fazer com a própria força do braço e esqueceram de glorificar o nome de Deus? De falar, eu consegui. Por isso que Deus opera no sobrenatural. Porque nenhum homem é capaz de fazer aquilo que só Deus tem poder para fazer. Às vezes você vai ser lançado na cova dos leões. Às vezes você vai ser lançado na fornalha ardente. Mas o nosso Deus é poderoso para fechar a boca do leão e para estar com a gente na fornalha ardente. Às vezes a gente escuta alguns louvores dizendo que a minha vitória hoje tem sabor de mel, e a gente vai ouvindo alguns louvores em termos de todos verão aquilo que Deus vai fazer na minha vida e tudo mais. Eu, de forma geral, tenho um pouco de reticência quando a gente traz para nós esses tipos de realidade, de louvor, mas eu confesso que, lendo o texto, e lendo ali a história de Daniel, o livro de Daniel, por 2 vezes, aqueles que tentaram contra os servos fiéis do Senhor pagaram um preço. Não é vanglória, é fidelidade de Deus. Os mesmos que tentaram acabar com a vida de Daniel foram os mesmos que tiveram a sua vida acabada por aquilo que armaram. Eu já falei aqui, já preguei a respeito daquilo que a gente fala, daquilo que a gente declara. E a gente precisa ficar muito atento sobre as palavras de declaração e sobre os decretos que definimos sobre a vida das pessoas. Esteja atento sobre aquilo que você fala. Esteja atento sobre palavras que você lança. Esteja atento sobre declarações que você faz. Seja íntegro, fiel e correto diante de Deus e diante dos homens. Agora, quando nós falamos sobre mudar um decreto, a quem você quer glorificar? Pelo milagre do Senhor. Os decretos mudados são para o nome do Senhor ser glorificado. Talvez o que falte para você viver um milagre no Senhor é entender que toda a honra e toda a glória é para Ele. Que Ele cresça e que a gente diminua. Que somente Ele apareça. Nos últimos versículos do livro, vai dizer, versículo 25: Então o rei Dario escreveu aos homens de todas as nações, povos e línguas de toda a terra: paz e prosperidade. Estou editando um decreto para que em todos os domínios do império os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Não é reverenciar Daniel, mas é reverenciar ao Deus quem Daniel serve. Os milagres que o Senhor quer operar em nós é para apontar para Ele, não é para apontar para nós. Se aqui a 10, 20, 30, 50 anos
eu já não estiver mais aqui, se você não estiver mais aqui, pouco importa se lembrarão de nós. O que importa é se lembrarão do nome do Senhor. É se lembrarão dos feitos e das maravilhas que o Senhor fez. De você ouvir e falar assim: está vendo aquela igreja lá? Teve uma pessoa que eu não sei quem é que foi curada. Teve uma pessoa que eu não sei quem é, que teve a sua vida transformada pelo Senhor. Pouco importa se lembrarão do nome, mas que lembrem do poder de Deus operando nesse lugar. Que se lembrem do poder de Deus agindo através de nós. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que Deus pode mudar a nossa vida. Mas o Senhor muda as nossas vidas quando nós estamos nele. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã sem saber o que vai ser da sua vida. Talvez você tenha chegado nessa manhã precisando de uma resposta de Deus. Talvez essa palavra do Senhor já tenha sido a resposta que você estava esperando. O que eu quero dizer é que decretos são mudados para aqueles que publicamente caminham com o Senhor, para que o nome dele seja glorificado, para que o nome dele seja exaltado. E talvez o primeiro passo que você precisa dar para ter a sua vida mudada é entregar a sua vida para Cristo. Entregar a sua vida para Cristo e reconhecê-lo como o único e suficiente Salvador da tua vida. E você vai dizer: para que eu preciso entregar a minha vida a Cristo? Porque eu preciso declarar publicamente Cristo como Senhor da minha vida. O livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, responde isso. Se você confessar com a sua boca que Jesus Cristo é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 10 continua dizendo: pois com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. A nossa salvação vem por meio da nossa confissão, da nossa profissão de fé, declarando que Cristo é o único e suficiente Salvador das nossas vidas. Quer ter uma mudança de vida? Quer que o Senhor opere um milagre? Quer que o Senhor mude decreto? Decida caminhar com Ele. Entregue a sua vida a Ele. Eu quero convidar a igreja a fechar os seus olhos, a curvar a sua cabeça. Eu quero orar com você nessa manhã. Eu quero conduzir você a uma oração essa manhã. Ninguém precisa ouvir, é você e Deus, confessando Jesus como Salvador da tua vida, declarando que Ele é o único que pode mudar a tua história.
Repete assim: Senhor Jesus, nessa manhã, eu creio que o Senhor me trouxe aqui para mudar decretos, para mudar a minha vida. Eu entrego hoje a minha vida a Ti. Eu reconheço, Pai, que o Senhor é o único e suficiente Salvador da minha vida. Eu me arrependo dos meus pecados e quero começar uma nova história contigo. No Teu santo nome. Amém.